Começa agora o programa que vai te deixar por dentro dos projetos dos parlamentares em discussão aqui na Assembleia Legislativa. Nós vamos conhecer as propostas que podem mudar a vida das pessoas. O programa Projetos de Lei começa agora. Cuidar da natureza, proteger o planeta, preservar os recursos naturais, a flora e a fauna, são conceitos que devem ser propagados desde a mais tenra infância, melhor ainda nos bancos escolares. Projeto de lei do deputado Carlos César, do PSB, autoriza o Poder Executivo a instituir a disciplina Educação Ambiental na rede escolar. Aprender a evitar a poluição das matas e dos rios, combater doenças como a dengue, valorizar a natureza e até mudar o hábito alimentar. Estes são alguns dos benefícios previstos em um projeto de lei da Assembleia Legislativa que pretende ensinar educação ambiental nas escolas estaduais. Aprender sobre o meio ambiente assim é divertido e dá resultado, diz este professor de educação infantil. Isso gera vários conhecimentos, não só na área de meio ambiente, mas também na área de linguagem oral, matemática, porque aí às vezes eles vão contar aqui as hortaliças, aí vai trabalhar outras atividades, a linguagem oral de eles produzirem algum texto. Então é bem bacana assim de trabalhar em vários eixos temáticos. O projeto de lei 454 de 2015 tem uma proposta arrojada: levar a educação ambiental para os 4 milhões de alunos da rede pública estadual de ensino em São Paulo. Além de educá-los para preservar o meio ambiente, a proposta é ensinar de forma prática a lidar com os problemas ambientais. A criança já fica mais consciente da importância de produzir alimentos, de preservar a natureza em si. Para entender como a educação ambiental ajuda a conscientizar e a mudar o hábito do aluno, nós viemos conhecer o trabalho desta escola aqui na Zona Leste de São Paulo. Olha só, eles utilizaram todo o fundo da sala de aula para fazer essa enorme horta cuidada pelos alunos. E de acordo com os professores, aprender sobre o meio ambiente assim dá muito resultado. Vai gerando várias situações. O cuidado com a alimentação, o não desperdício, né? O cuidado com... por exemplo, eles vão regar. A gente tem vivido um tempo aí de escassez de água e tudo mais. Então, de eles saberem desse cuidado com não desperdiçar a água. Então, depois eles também, na hora que vão comer, de não desperdiçar o alimento, o lixo. Nesta escola de educação infantil, a educação ambiental é realizada por meio de um projeto em parceria com a ONG Organização Cidade Sem Fome. Além das atividades práticas, o projeto de lei de autoria do deputado Carlos César, do PSB, estabelece que a educação ambiental nas escolas seja multidisciplinar e integrada à comunidade. Para a assistente de direção Viviane dos Santos, a iniciativa é muito bem-vinda na rede pública. Você desenvolve estruturas que a criança acaba pondo isso mais à frente com a família, que é a nossa comunidade, e não parar aqui, né? A gente não tem essa intenção de parar aqui na escola. A gente quer realmente alcançar outra parte. É super válido sim, a gente tem que pôr a mão na massa. O projeto prevê que professores e funcionários passem por treinamentos com pedagogos e engenheiros e técnicos ambientais. As atividades educativas e palestras devem tratar de uma grande variedade de temas, como redução, reutilização e reciclagem do lixo, prevenção de doenças contagiosas como dengue e doença de Chagas, consumo, desperdício e poluição das águas, preservação das florestas e combate a incêndios na natureza, além do uso desordenado de agrotóxico e poluição urbana. As crianças que são um agente multiplicador, elas poderão ajudar na sua casa, ajudar com a sociedade em geral, a multiplicar esse entendimento da importância de se cuidar dos mananciais, da preservação, do desenvolvimento sustentável, a fim de que os lixos não sejam acumulados e nós não venhamos ter surtos de doenças como nós vivemos, por exemplo, no ano de 2014, um surto terrível de dengue que se teve aqui no estado de São Paulo. Os sintomas são semelhantes aos de muitas doenças, mas ao dar entrada em um pronto-socorro, é fundamental que médicos e enfermeiros percebam imediatamente as evidências de uma infecção tão perigosa que pode causar a morte, a sepse. Conscientizar os profissionais de saúde sobre a importância da identificação e diagnóstico rápido o objetivo do projeto de lei do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, em tramitação aqui no Parlamento Paulista.
O paciente chega com febre alta, taquicardia, queda de pressão e alteração de consciência. Sinais de sepse. A sepse é um quadro infeccioso grave. Então, nós temos uma infecção que pode ser de qualquer foco. Pode ser uma infecção na urina, uma infecção no pulmão, uma infecção de pele, até uma erisipela, em que, além desse quadro infeccioso, você tem algum outro órgão-alvo. Então, junto com isso, a pessoa tem ou queda de pressão, ou no paciente idoso ele fica um pouco mais confuso. São sinais que estão indicando que aquela infecção não está localizada. Ela está começando a ficar uma infecção sistêmica, né, afetando o organismo como um todo. Então, é isso que é a sepse, é uma infecção com sinais de generalização. O INCOR, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, desenvolveu um sistema para identificar rapidamente a sepse. A equipe médica foi treinada para fazer o reconhecimento do quadro e entrar com medicação que fica à mão, nesta caixa de emergência. Hoje, sepse está na mesma categoria de gravidade do infarto agudo do miocárdio, aqui no nosso serviço de emergência, porque, inclusive, a mortalidade é bastante semelhante. Então, faz com que o serviço de enfermagem, que é o primeiro contato do paciente, é com o enfermeiro, que vai definir se ele fica ou se ele não fica naquele serviço de emergência, em qual categoria ele se encaixa para ser atendido imediatamente ou se ele vai poder esperar. Então, nós fizemos um treinamento que o enfermeiro, por alguns sinais e sintomas, detecta que esse paciente tem sinais de sepse. Daí ele é encaminhado imediatamente ao atendimento médico. E a partir daí, nós temos o que a gente chama de um pacote de 6 horas, né? São algumas medidas que devem ser tomadas nestas primeiras 6 horas e isso muda a mortalidade dos pacientes. A sepse é um quadro comum. Os pacientes precisam receber os antibióticos em menos de 60 minutos. O problema é que nem sempre esse atendimento acontece de forma rápida e correta, o que pode agravar o quadro do paciente. A sepse em pacientes idosos, desnutridos e com doenças crônicas pode levar à morte. Segundo o Instituto Latino-Americano de Sepse, o quadro é responsável por 25% dos leitos de UTIs no Brasil e a principal causa de morte nas unidades de terapia intensiva. A sepse mata mais no Brasil que na Índia e na Argentina. Para alertar os profissionais da saúde e a sociedade sobre os perigos desta infecção e a necessidade do atendimento especializado, o deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, criou o projeto de lei 323 de 2016, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Sepse na segunda semana do mês de abril. Ter uma semana para a sepse seria importante, mas desde que toda uma infraestrutura seja montada para isso. Eu acho que o principal ponto é a educação, é a informação e a educação, né? Os médicos e os enfermeiros têm que aprender a reconhecer esses pacientes para que eles possam ser atendidos. O programa Projetos de Lei faz uma pausa e no próximo bloco vamos conhecer a proposta de gratuidade nos estacionamentos de hospitais públicos. É só um instante, não saia daí. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Nós vamos conhecer agora a proposta do deputado Gileno Gomes, do PSL, que estabelece a gratuidade nos estacionamentos dos hospitais públicos. Os pacientes reclamam dos preços salgados e da falta de dinheiro para pagar essa conta. Na frente dos hospitais públicos de São Paulo, não foi nada difícil encontrar pacientes e acompanhantes indignados com os preços dos estacionamentos. R$30 custa. Eu acho muito caro para ficar meia hora. Eu acho que R$10 seria muito justo, né? Acho um absurdo R$30 você ficar meia hora tratando um paciente num lugar público. Alguns defendem valores mais em conta para não pesar no bolso daqueles que precisam do atendimento público. É dispendioso. Há uma exploração e nós temos aqui esse estacionamento no subsolo, mas é uma exploração, né? Porque o paciente que vem à procura de... acho que podia haver os estacionamentos, mas um preço mais acessível.
O projeto de lei 510 defende a ideia de que os pacientes que procuram pelos hospitais públicos geralmente não têm condições de pagar um plano de saúde. Por isso, gastos com a condução, como gasolina e estacionamento, podem se transformar em um obstáculo a mais para o acesso à saúde. Neste estacionamento do Hospital das Clínicas, um dos maiores da capital, a diária custa R$ 59,00. A permanência por 1 hora, R$ 15,00. Por 2, R$ 20, por 3, R$ 25,00. E por cada hora adicional são cobrados mais R$ 5,00. A coordenadora institucional da Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, diz que em casos de emergência deve haver sim um período de tolerância e adianta que colocar em prática o que prevê o projeto de lei não será nada fácil. Quando você está transportando um doente grave, uma urgência, uma emergência, tem que haver, inclusive, um período em que esse paciente dá entrada com o motorista e possa sair sem pagar nada. E isso já existe. Agora, o que tem que se pensar para consultas, exames, de que forma que poderia ter uma estrutura melhor para esses estacionamentos. Enquanto as mudanças não acontecem, a Eni encontrou para ela uma solução que tem dado certo. Como meu pai é idoso, se for no INCOR, ele pode entrar, eu posso entrar com o carro, ele tem um cartão de idoso. Quando eu venho trazê-lo, eu faço isso. Quando eu venho, por mim, eu venho a pé, venho de metrô, venho a pé, porque para vir de carro e pagar o estacionamento eu acho caro demais. A descoberta precoce de uma doença grave é a maior arma na luta pela vida. Está em discussão pelos parlamentares aqui na Assembleia Legislativa projeto do deputado Gil Lancaster, do Democratas, que institui uma semana de orientação sobre a importância do diagnóstico e do tratamento do câncer infantil. Kaique tem 6 anos e está em tratamento contra um câncer bastante agressivo. Ele começou, com uma pequena dor de ouvido e aí notei que nasceu um nódulo, e foi diagnosticado como uma cachumba. E aí depois de 15 dias, esse nódulo não parava de crescer, essa massa, deu paralisia facial nele, E aí até que então teve que fazer uma biópsia. Colheu um pedaço, dessa massa e foi constatado um rabidominosarcoma embrionário, que é um tumor maligno que envolve cabeça e pescoço. Segundo estudo realizado pelo INCA, Instituto Nacional de Câncer, entre 2016 e 2017 vão ocorrer cerca de 12.600 novos casos da doença em crianças e adolescentes no Brasil. Fomos ao GRAAC, hospital referência no estado de São Paulo, no tratamento de câncer infantil. Na infância, os principais são as leucemias e os tumores do sistema nervoso central, tumores na cabeça. Normalmente, os pediatras tendem a ficar um pouco resistentes de pensar no diagnóstico de um câncer infantil. Mas uma das nossas lutas é sempre para fazer com que as pessoas pensem nisso. Embora não seja uma coisa tão frequente, o diagnóstico precoce está diretamente relacionado ao prognóstico da doença. Então, quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, a gente tem uma chance de cura, em média, aí, falando de todos os tumores, de pelo menos 70% na infância. Para matar as células cancerígenas, os pacientes passam por sessões de quimioterapia, radioterapia e, em alguns casos, o transplante de medula óssea. Principalmente a gente tem o transplante em alguns tumores sólidos, que a gente fala, que são recidivados em especial, então quando a doença volta, a gente acaba tendo que usar. E em algumas doenças específicas, por exemplo, como leucemias, também quando existe a volta da doença, a gente trata de novo e faz o transplante para evitar uma nova volta dessa doença, uma nova recidiva. E em alguns casos que a gente sabe que mesmo com todo o arsenal que a gente tem disponível hoje, o tratamento a chance de cura acaba sendo baixa. Quando a doença é diagnosticada logo no início, a possibilidade de cura é de 70%. Com o objetivo de levar informação a pais, responsáveis, professores e equipe de profissionais do Sistema Único de Saúde, o projeto de lei 24 de 2016, de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas, quer instituir a Semana de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer Infantil em todo o estado de São Paulo. As informações sobre a doença vão ser amplamente divulgadas nas redes pública e privada de ensino e saúde em todo o estado.
A semana deve ser estipulada próximo ao dia 23 de novembro, data comemorativa do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Bastante importante a gente conseguir divulgar, fazer com que as pessoas pensem nisso, entendam a importância do tratamento, a complexidade do tratamento e vejam que os resultados em geral são muito bons. Segundo os médicos, se o diagnóstico de Kaique demorasse mais uma semana, o tumor poderia ter comprometido também o cérebro. Mas o pior já passou e ele está no fim do tratamento. Desde então, estamos em tratamento tem 1 ano, né, aqui no GRAAC. Ele fez 30 sessões de radioterapia e 40 sessões de químio. Falta 3 para acabar. E a gente acredita na cura, né? E o pequeno Kaique dos Anjos tem fé que logo vai voltar a fazer o que mais gosta. O que você quer? Brincar bastante, sair correndo? Me conta, o que você mais gosta de fazer? Jogar bola. Jogar bola e ficar jogando videogame. Jogar videogame, né? É. Vamos fazer mais uma rápida parada e depois do intervalo você vai conhecer a proposta para ampliar as brinquedotecas em hospitais públicos. Só um minuto.